vídeo anterior, a gente viu que em átomos com muitos elétrons, o estado de cada um dos elétrons ainda é descrito pelos quatro números quânticos Nl, Ml e Ms, com a pequena diferença em relação ao átomo de hidrogênio, que os níveis de energia dependem de Nl. Bom, então, se a gente tem um átomo no estado fundamental, a gente já sabe que, em geral, os sistemas físicos eles tendem a estar no estado de menor energia. Então, dado um átomo com Z elétrons, como é a configuração dos elétrons nesse átomo para que ele esteja no estado fundamental? Então, se eu sei que o átomo está no estado fundamental, quais são os níveis de energia que cada um dos elétrons ocupa? Bom, se a gente imaginar que o nível de menor energia é o nível com N igual a 1, a gente poderia supor que o estado fundamental consiste de todos os elétrons no nível de energia N igual a 1. Só que acontece que no estado fundamental de um átomo, os elétrons não podem ocupar o nível N igual a 1 simultaneamente. Bom, por que isso acontece? Isso acontece por causa de um princípio adicional, uma regra adicional, que é essencial para a gente entender a estrutura de átomos com muitos elétrons, e essa regra adicional é conhecida como princípio de exclusão de Pauli. Na mecânica quântica usual, a gente precisa impor essa restrição, impor esse princípio, mas como eu já mencionei para vocês, na eletrodinâmica quântica, o spin, a gente tem uma descrição mais detalhada, mais fundamental do spin, e a mesma coisa vai acontecer para o princípio de exclusão de Pauli. Então, quando a gente estuda eletrodinâmica quântica, a gente não vai falar disso nesse curso, mas só por curiosidade, a gente consegue entender melhor de onde vem esse princípio de exclusão aqui. E ele vem do fato de que os elétrons são partículas que a gente chama de férmions, e esse é um comportamento geral dos férmions, não só do elétron. Então, é uma consequência do elétron ser um férmio. Tá? Ok, então esse princípio de exclusão de Pauli, ele diz que dois elétrons nunca podem ocupar o mesmo estado quântico em um sistema. Tá? Então, não posso nunca ter dois elétrons com exatamente o mesmo estado quântico. O caso que interessa para a gente é um elétron em um átomo, e isso significa que, no caso que a gente está tratando, em que os estados estacionários são dados por quatro números quânticos, isso significa, o princípio de exclusão de Pauli nesse caso, significa que dois elétrons não podem ter os mesmos valores de N, L, Ml e Ms. Isso quer dizer que se a gente fixar os valores de N, L e Ml, eu posso ter apenas dois elétrons naquele nível, naquele estado, um elétron para cada valor de Ms. Como eu tenho dois valores de Ms, esse estado com N, Ml fixo pode ter dois elétrons. Ok, então quando um átomo possui mais de dois elétrons, eles não podem ocupar todos eles o nível igual a 1, porque esse nível só comporta dois elétrons. Então, o que a gente faz para descrever átomos com muitos elétrons é começar preenchendo as camadas, da menos energética para mais energética, levando em consideração que em cada um dos valores N, L e Ml fixo eu só posso pôr dois elétrons. Então, isso é uma consequência da solução da equação de Schrödinger, nesse caso de átomos de muitos elétrons, que a gente viu, que leva também a esses quatro números quânticos, e do princípio de exclusão de Pauli. Então, se a gente quiser entender como é a distribuição de elétrons em uma determinada camada, a gente vai levar em consideração os números quânticos e o princípio de exclusão de Pauli. Então, a gente, para fazer isso, para ver a distribuição de elétrons nas determinadas camadas, a gente pode fazer igual a gente faz na química, só que agora a gente, nas coisas de química que a gente aprende lá no ensino médio, mas agora a gente pode entender melhor de onde vêm essas coisas, tá? Então, o nível de energia mais baixo é o nível N igual a 1, e para N igual a 1, obrigatoriamente o L é igual a 0, e portanto o Ml só pode ser 0. Então, para cada L, normalmente a gente escreve caixinhas.
cada caixinha correspondendo a um valor de ml, nesse caso aqui eu tenho ml igual a 0, obrigatoriamente, porque o L é 0. E nessas caixinhas eu posso colocar 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo, correspondendo aos 2 valores permitidos para ms. Agora, o próximo nível é n igual a 2, e aí eu tenho primeiro L igual a 0, uma caixinha só. Então aqui ml igual a 0. E eu também posso colocar aqui nessa caixinha 2 elétrons, correspondendo aos 2 valores de ms permitidos. O próximo nível de energia é N igual a 2, L igual a 1. Agora, como L é igual a 1, eu tenho 3 valores de ml possíveis, então eu vou desenhar 3 caixinhas. ml igual a menos 1, ml igual a 0, ml igual a 1. E cada uma dessas caixinhas pode ter 2 elétrons, um para cada valor de ms. E assim por diante. Agora n igual a 3, eu tenho L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, o L igual a 0, uma caixinha, um valor de ml, L igual a 1, 3 caixinhas, L igual a 2, 5 caixinhas e assim por diante. Então, o que a gente faz para preencher os elétrons nas camadas de um átomo com muitos elétrons, é ir colocando os elétrons nos menores níveis, N e L mais baixo possível, e ir preenchendo até acabar a quantidade de elétrons que a gente tem naquele átomo. Aqui a gente só precisa tomar cuidado, porque como eu disse, a energia depende de N e L, tá? Em geral, assim como um princípio geral, N e L mais baixos significam energia mais baixa, mas existem algumas exceções. Então, por exemplo, o nível N igual a 3 e L igual a 2 pode ter energia mais alta. O nível N igual a 3, L igual a 2 tem energia mais alta do que o nível N igual a 4, L igual a 0. Então, esse preenchimento ele não segue exatamente a ordem de N e L por causa dessas exceções que acontecem pela dependência da energia em N e L, não só em N, ou o fato de que a energia para um determinado valor de N menor, dependendo do L, a energia associada pode ser menor do que um nível de N, um valor de N maior.